onde iremos? Por que sofremos? Todas essas questões que em algum momento das nossas vidas nos perguntamos são esclarecidas de forma clara e lógica pela doutrina espírita. Começa agora. Dimensão Espírita. A luz do conhecimento. Bom dia a todos. Estamos iniciando neste sábado, exatamente no horário das 10 horas, como era tradicional quando nós fazíamos essa transmissão pelo rádio. Agora nós estamos fazendo a transmissão pelo Facebook, diretamente do Centro Espírita, Associação Espírita, mais precisamente, Consolador Prometido de Içara, onde nos foi disponibilizada uma internet muito boa, muito legal pelo Valmir, né, que nos permite, então, não só fazermos a transmissão do programa, vocês nos ouvindo, como também nos assistindo. E como vocês estão nos assistindo, estão nos vendo, já perceberam que aqui ao meu lado esquerdo está o nosso convidado de hoje, que é o Marco Antônio. Bom dia, Marco, tudo bem? Bom dia amigos do Dimensão Espírita. É um prazer estar aqui, né? Certo. E, do lado direito, vocês já conhecem também essa figura, né, que é o Edson Castanhete, que não só nos auxilia nas entrevistas, nas explanações, como também é o responsável por toda essa parafernália, esse equipamento que nós colocamos aqui nesse instante para a transmissão. Bom dia, Edson. Bom dia, Gilberto. Bom dia, Marco. Bom dia, nossos amigos que estão nos assistindo. Que Jesus nos abençoe nesse sábado lindo e a gente possa fazer um belo programa. Vamos lá. É assim que a gente faz. Quando a gente convida alguém, a gente deixa ao encargo dessa pessoa o tema que vai ser abordado no programa. E o Marco, né, nos passou um tema muito interessante, sempre atual, mais do que atual, atualíssimo, que é os trabalhadores da última hora e a transição planetária. Então, vamos começar do começo, Marcos. Vamos lembrar aquela passagem de Jesus, quando ele nos diz o seguinte, que o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a contratar trabalhadores para a sua vinha. E assim ele foi contratando trabalhadores durante as diversas horas do dia. No final do dia, ele pagou um denário tanto para aqueles que foram contratados no começo do dia, de madrugada, como também para aqueles que foram contratados na última hora. E aí, é claro, como é típico do ser humano, houve reclamação. Mas como? Eu comecei a trabalhar cedo e ganho mesmo do que aquela pessoa que começou ao meio-dia ou começou no final do dia, né? E aí, Jesus nos deixa esta mensagem, que está também transcrita no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês estão vendo aqui o livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Como a gente já explanou em outras vezes, mas nunca é demais repetir, esse Evangelho não foi um Evangelho novo feito por Kardec. Ele pegou o ensinamento moral dos 4 Evangelhos, que são reconhecidos como autênticos, pegou o ensinamento moral de Jesus e aqui ele expõe esse ensinamento à luz da doutrina. Este é o Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 20, nós temos então esta passagem dos trabalhadores da última hora, e aqui nós damos início ao nosso tema, perguntando ao Marco Antônio se isso tem atualidade, tem a ver com o tempo atual ou não. Pois então, né? Nós vivemos um período muito conturbado no planeta, temos uma exacerbação da violência, vivemos o extremo dos prazeres ao máximo, né, que estão disponíveis hoje facilmente, e a Terra ela precisa oxigenar, precisa mudar esses ares, certo, né? E existe toda uma comunidade espiritual profundamente interessada e trabalhando para que haja uma renovação planetária. E essa renovação
do ponto de vista que entendemos, não é a renovação de consciências no planeta, como, não, estão vindo de outros planetas espíritos nobres. Já são nobres. Então, a renovação são nós e nossos irmãos, nesse processo de angústia que vivemos, ainda desnorteados ou egoístas, a transformação. Então, o impacto do trabalhador da última hora é lidar com essas pessoas que ainda não despertaram para esse momento de transformação, mesmo muitas vezes sendo religiosas, mesmo às vezes fazendo trabalhos assistenciais, mas que ainda não se despertaram profundamente para a transformação interior. Então, as pessoas que trabalham nessa seara, seja na doutrina espírita, que é o nosso foco, ou em qualquer outra dimensão da ciência, da arte, que trabalha por essa renovação, por essa purificação, que é o caminho da felicidade, são os trabalhadores da última hora. Por que da última hora? Porque é um momento também de transição planetária, como a Terra já passou por outros momentos, e nós vamos ter realmente, tudo indica, em algum tempo, um século, sei lá, 2, uma transformação no planeta, que não é só uma transformação do ponto de vista filosófico, religioso, mas uma transformação ambiental, uma transformação socioeconômica, educacional, que vai impactar profundamente numa nova forma de sociedade. Marcos, vamos começando do começo aqui para as pessoas que são espíritas. Isto não é novidade, porque esse assunto é bastante abordado nas casas espíritas. Mas para quem não é espírita, vamos começar explicando que o espírito progride em diversos mundos. Então, existem diversos mundos, e isso está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, esta explanação. E o primeiro mundo, que é aquele onde ocorrem as primeiras encarnações humanas, é chamado de mundo primitivo, né, Marcos? Então, nós passamos por esse processo, né? Com certeza. No capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 3, 4 e 5, diversas categorias de mundos habitados, Kardec, a espiritualidade que assessorou, trabalha essa questão. Na verdade, Kardec torna isso de uma forma muito didática, porque como ele já era alguém da área da educação, ele conseguia trazer temas bastante complexos de entendimento para qualquer pessoa, uma pessoa simples, humilde. E a linguagem dele também é acessível. Com certeza, consegue entender. E ele didaticamente divide o mundo em 5 classes: mundos primitivos, mundos de expiação e provas, mundos de regeneração, mundos ditosos ou felizes e mundos celestes ou divinos. Os mundos primitivos são aqueles planetas, aos milhares, infinito ao universo, na sua criação e na sua retransformação, onde as criaturas ainda estão iniciando o seu processo de ascensão à intelectualidade e às questões éticas. Então, são mundos onde o ser humano luta constantemente para sobreviver. São geralmente esses planetas, o planeta Terra, por exemplo, de 200 mil anos até 50 mil anos atrás, eram pequenos grupos de nômades que viviam, lidando com animais de grande porte, animais extremamente ferozes, na luta pelo alimento, na luta pela sobrevivência da sua prole, por um abrigo seguro. Então, esse processo lento, de milhões de anos de amadurecimento, ele faz com que o indivíduo adquira atributos da consciência, de inteligência, de percepção. Então, quando ele começa a aprender a caçar, ele vai lentamente desenvolvendo essa percepção que altera o cérebro, altera o sistema neuronal, e nesse processo lento vai adquirindo essa condição de se tornar mais tarde um indivíduo intelectualmente plenamente inteligente. Marco, me permita, Gilberto. Claro. Foi nessa fase que a espiritualidade usou ainda do nosso modo ainda animalesco, em que a gente apenas se procriava e sobrevivia, para que ela pudesse povoar a Terra e dar oportunidades a diversos... Porque quando a gente imagina lá o troglodita, e aí eu brinco nas minhas palestras, digo os peludinhos e as peludinhas, tínhamos já um espírito, já estávamos individualizados. Isso é o importante, a gente tem que lembrar disso. Não era simplesmente um homem que estava se erguendo, na sua coluna, mas ele já tinha uma missão: povoar a Terra. E foi a partir dali
que em todos os cantos da Terra o homem se fez presente e a história vai andando, né? Então, nós temos aí, ó, entre 3 milhões e meio e 2 milhões de anos atrás, já o Australopithecus, né, que já era um hominídeo. Ele já tinha uma inteligência, ele, né, já sobrevivia, ele não era como um macaco, certo? Ele tinha já atributos, e foi evoluindo até chegar ao Homo sapiens sapiens há aproximadamente 200, 300 mil anos. Ou seja, há aproximadamente 200 mil anos, o ser humano que tinha naquela época já era muito semelhante a nós. Claro que hoje nós temos a tecnologia que avançou, mas ele já tinha essas características, né? A parte corporal, Parte as feições corporal, físicas eram... a inteligência também já estava bem desenvolvida. Mas chega um momento, então, e aqui é interessante, né? Nos diz a espiritualidade que para acelerar esse processo, a Terra recebeu espíritos muito inteligentes de outros orbes, se fala muito em Capela, mas provavelmente tiveram outros, Sim, que vieram para o planeta Terra, ao reencarnar aqui de forma compulsória, e provavelmente junto com eles também vieram espíritos nobres para guiá-los, né? Mudaram o DNA, mudaram todas as características, né? Acelerando esse processo de transformação do Homo sapiens particularmente, né? Então, essa migração interplanetária é muito importante. É interessante que Allan Kardec, muito antes de nós falarmos em discos voadores, essa coisa toda, ele já tocou no assunto, na época que não tinha avião, nada, ele já falou nisso, ele já falava das migrações interplanetárias, que hoje, né, se fala muito em algumas mídias, para ver como era perspicaz, né, e como era aberto, e como se colocava na prova, que os trabalhadores da última hora, eles vivem isso, né, eles vivem um conflito de si mesmo, porque também não são trabalhadores como nós, ainda maduros, somos imperfeitos, então, de lutarmos contra as nossas imperfeições, ao mesmo tempo de vivermos a agressão externa de pessoas que não querem esse processo, na verdade, de transformação, né? Mas voltando ao mundo primitivo... É bom a gente lembrar bem do mundo primitivo, a gente passou por lá e foi importante para o nosso aprendizado. O que é que diz Kardec aqui? Nos mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana, a vida toda material se limita à luta pela subsistência. O senso moral é quase nulo, e por isso mesmo as paixões reinam soberanas. A Terra já passou por essa fase. Então, quando fala no senso moral ali, né, é importante a gente assinalar que realmente, naquele período, o homem não tinha uma plena noção do certo e do errado, ele estava começando aí nesse processo. Quer dizer, o livre-arbítrio começava ali naquela fase. Com certeza. E é um processo demorado, né? Um processo, por isso a necessidade de tantas encarnações. Não é possível que qualquer pessoa, né, mesmo que não acredite em reencarnação, possa entender que uma pessoa, de repente, numa só vida, evolua, né? Tanto quanto a gente já está evoluído. Né? Não é possível isso, né? Qualquer um, sem consciência, somatório dos nossos conhecimentos. Exatamente. Então, há a necessidade de passar por todos esses processos. E esse processo primitivo foi muito importante. Até anterior, né, Marco? O nosso instinto, quando ele imperava em nós, e hoje a gente tem a nossa consciência, tem a possibilidade das nossas escolhas, mas a maior parte de nós é instintivo ainda, né? A gente age de acordo com um instinto que ainda predomina em nós, nas nossas ações. Assim, é importante ressaltar que o planeta Terra não é um planeta que teve vida ao acaso, e que todas as criaturas, o período de solidificação dos minerais, de corpos externos, né, do exoespaço que aqui caíam e traziam outros minerais que não tinham, tudo isso é programado pela espiritualidade maior, pelos engenheiros siderais, e que lentamente a vida foi surgindo. Teve um momento que essa vida ficou abundante em vegetais enormes, em animais enormes, que dava o sedimento orgânico para uma vida mais sofisticada. Ela é destruída, há muitas teorias, a principal que grandes asteroides, né, destruíram, e daí lentamente surgiu uma vida mais refinada e que lentamente foi chegando até nós, que nós temos hoje. Esse processo é um processo que, na nossa visão limitada, esse tempo assim, é muito longo, né? Mas para a eternidade, esses espíritos muito nobres,
isso é como se fosse não um experimento de laboratório, mas um processo, né, eminentemente calculado, e que essa dimensão de tempo é vista de outra forma, né? Imagine você, que tem, eu, por exemplo, tenho 65 anos, né? Então, olha, a minha vida. É como se fosse uma hora da minha vida, né? Com certeza. Como se fosse uma hora da minha vida. Vamos apenas fazer assim a título de comparação para a gente poder... A gente só vai ter consciência disso quando a gente estiver lá de volta e tiver a amplitude da nossa consciência, né? Mas, Marco, passamos pelo processo primitivo, né? Passamos pelo processo primitivo. E é engraçado, né, que é o primeiro degrau. E quando a gente pensa que é muita coisa, nós pensamos que são muita coisa, né? A gente só já está passando o segundo degrau. Porque se nós temos 5 espécies de mundo, e o primeiro é primitivo, e o segundo já é provas e expiações, que é o nosso estágio atual, então nós estamos apenas no segundo degrau. E qual é a característica do mundo de provas e expiações? Então, nos diz aqui, né, Kardec, nesses mundos o mal predomina, é a atual situação da Terra, razão porque aí vive o homem a braços com tantas misérias. Então, realmente é o contraste, né? É o contraste social, é o contraste de possibilidades, é um mundo onde predomina a violência, então há muita tecnologia investida em armamentos altamente sofisticados, bem como, mas e se existe esse armamento, se existe essa tecnologia bélica, é porque existe o indivíduo que ainda é belicoso, independente de ele estar com uma metralhadora, ou com uma arma de alta tecnologia, ou com uma faca, ou com uma pedra. Ele ainda continua tendo esse instinto de sobrevivência e de egoísmo em função da sua prole. A Terra ainda não entendeu a humanidade como uma família. Enquanto nós não amadurecermos para entender isso, até que tem a ver com a palestra que o Edson deu quinta-feira lá na nossa casa, né? Quem é o nosso próximo, não separeis, né? Não separeis o que Deus juntou, ou seja, a humanidade toda é uma família, somos todos irmãos. Então nós ainda não temos essa percepção, e isso é muito característico no mundo de expiação e provas, a dor contínua, a luta, né? E muitas vezes nós reclamamos, poxa, mas esse mundo violento que nós vivemos, narcotráfico, prostituição, rapto de menores, venda de pessoas humanas, ainda tem processo de escravização no mundo, mas nós, ao longo das nossas inúmeras encarnações no planeta, construímos essa sociedade. Nós hoje amadurecemos e agora, não queremos viver isso, mas esse sedimento histórico, fomos nós em encarnações passadas, seja quando tínhamos o poder, o grande poder, ou o micropoder familiar, enfim. Então, nós não podemos reclamar daquilo que vivemos. Marcos, assim, Marco Antônio, nome famoso, né? Nome histórico. Romão. Quando eu, vou falar sinceramente, né, no meu caso, li a primeira vez, assim que eu ingressei no Espiritismo, aí eu entendi assim, né? Mundo de provas e expiações, onde o mal predomina. Então nós temos na Terra, quanto é que tem hoje? 7 bilhões? 7,5, né? 7 bilhões e mais ou menos 500 milhões de habitantes. Eu fiz uma conta, 7 bilhões, então 3 bilhões e meio. Então assim, nós temos 3 bilhões e meio de espíritos, mais de 3 bilhões de espíritos, meio de espíritos maus, e o resto é bom. Então predomina o mal. O resto é mediamente e um pouco... Eu pensava, não, mas olha só, né? E aí eu estou aqui, claro, no lado bom, né? O mal é os outros, né? E aí depois que a gente vai aprofundando o conhecimento da doutrina, percebe que quando existe isso, o mal predomina, é dentro de cada um de nós. E qual é o mal que predomina dentro de cada um de nós? É aquilo que tu abordou agora, o egoísmo. Nós todos somos egoístas. E eu tenho uma pessoa lá em casa para me puxar a orelha de vez em quando, da minha esposa. A gente não percebe nas nossas atitudes diárias quanto egoísta a gente é. E aí, de repente, vou lá, faço alguma coisa, minha esposa assim, puxa, mas tu é egoísta, né? E eu paro. Quando eu paro para pensar, às vezes eu penso, eu digo, não sou, né? Mas esta é a característica de toda pessoa, todo espírito que está na Terra. Claro que existem os missionários, mas esses são espíritos, né, raros, né? Não tem em cada esquina. Nós todos somos pessoas, espíritos, que estamos nesse estágio, ou seja, o mal ainda predomina em nós somos egoístas,
Nós pensamos em nós. Né? Você vai, eu estava lendo a questão do shopping. Né? Você pega, deveria ter um local de lazer, você pode se divertir, mas todo mundo deveria ter no shopping. No shopping você vai e compra, e você vai e olha. Isso aí é a característica do ser humano ainda egoísta. Né? E todos nós somos assim. Tu é diferente de mim nessa parte. Não. Marco, tu também não é assim? Quando a gente vai no local, a gente já vai, a gente é consumista. Consumista é característica do egoísta. Então, predomina em nós ainda esta característica, né? E aí nós temos essas atrocidades que existem em nosso mundo, que é resultado da nossa ação, porque construímos junto isso. Nós somos espíritos milenares, que estamos aqui na Terra. Construímos a cultura, né? Nós construímos essa cultura. Então, né? Ou somos omissos em relação a isso que está acontecendo. Isso com certeza. A gente observa muito agora nesses últimos meses em que passamos todos nós por esse processo da política, em que o Brasil realmente se dividiu em duas partes, a gente percebeu muito bem isso. E o lado de lá está errado, o meu lado o está lado de certo. lá está errado, o meu lado é certo, o do lado de lá é errado, aí o de lá diz a mesma coisa. Mas a gente observa uma coisa muito interessante. O nível intelectual em que as pessoas se encontram não reflete o nível moral e espiritual em que eles se encontram. A gente observa pessoas extremamente inteligentes falando barbaridades contra o outro, diferente da sua ideia. Então a gente percebe que não tem também a ver com a evolução intelectual a moralidade. A moralidade é um outro caminho que a gente precisa trilhar. Então quando a gente imagina-se bom, na verdade, como tu bem disseste, Gilberto, lá dentro de nós ainda predomina o mal. Eu falo isso para advertir a nós todos de que a gente está incluso todos na mesma situação. Não é porque sabemos um pouco mais intelectualmente e também um pouco moralmente que a gente possa se excluir. Até porque o mundo é um conjunto, a gente precisa se ajudar, né? Puxar o irmão que esteja um pouquinho mais, vou permitir usar a palavra atrasado, né? Bom, Marco, então, o que é prova, o que é expiação? Nós podemos só assim para dar um resumo para as pessoas que ainda não estão familiarizadas com essas duas expressões. A prova é a necessidade da experiência, do aprendizado. Ir para a escola, em matemática, português, antropologia, história, geografia. Em dado momento, tu mesmo quer saber até que ponto tu realmente aprendeu aquilo. Só que, em evolução, esse aprendizado toma outra dimensão, né? Que é a dimensão ética, que é a dimensão da percepção do próximo em si mesmo. Então daí vem para a Terra, e como na Terra nós bloqueamos a memória do passado, inclusive bloqueamos a memória da colônia espiritual de onde viemos, dos amigos espirituais que nos cercam, então nós ficamos bastante, digamos assim, cristalinos para experimentarmos a situação que nós lá no plano espiritual muitas vezes achamos que não, já estamos preparados, e chega aqui, daí essa é a prova. A prova é a convivência nesse processo, mas é consigo mesmo. A expiação já é quando nós infligimos a lei, a lei do amor e a ação e reação, o processo natural, a lei da física, vem. Então o indivíduo daí ele arca, ou ele tem que se responsabilizar por atitudes tomadas no passado que voltam para si mesmo. Às vezes o termo expiação é um tanto rude, né? Parece que é olho por olho e dente por dente, mas na verdade a expiação é uma forma de nós estarmos em paz com a nossa consciência e podermos botar a cabeça à noite no travesseiro e dizer assim, poxa, eu estou em paz comigo mesmo, eu não tenho mais alguém que eu ofendi, eu não estou evoluído, longe, minha caminhada é distante, mas pelo menos a minha consciência está em paz. Então a expiação é um remédio que parece amargo, quando nós vemos, principalmente no outro, quando nós vivemos, mas que é o bálsamo consolador depois que nós passamos, se enfrentamos essa situação. Mas voltando àquilo que o Edson colocou, realmente nós temos a gente não pode só ver a humanidade como a humanidade física, nós temos que entender que o planeta Terra deve comportar aí por volta de uns 40 bilhões de almas, entre almas que estão no corpo físico e almas que não estão no corpo físico. Essas almas que não estão no corpo físico, estão no plano espiritual, elas também vivem em localidades, em regiões que podem ser, digamos assim, mais elevadas,
ou na crosta terrestre, ou em regiões que vão ficando cada vez mais densas conforme o comprometimento do indivíduo a partir do seu livre-arbítrio. Vamos dar uma ideia aqui, por exemplo, quem viu o filme Nosso Lar, quase todas as pessoas no Brasil viram o filme Nosso Lar, né? Vejam ali, aquele local onde André Luiz está, Nosso Lar. É um local, um estágio que a pessoa pode estar. Mas antes ele estava numa região umbralina. Vocês se recordam que assim que ele morreu, ele foi para uma região umbralina. Então, no mundo espiritual, existem diversos locais onde os espíritos se juntam, estão, até porque eles têm que estar em algum lugar, né? Se juntam por afinidade. Se juntam por afinidade, tem que estar em algum lugar. Né? Bem, os nossos olhos não veem. E nos influenciam. Como Jesus disse, há muitas moradas na casa do Pai, existem muitas moradas, principalmente no mundo espiritual. Se no mundo material existem muitas moradas, no mundo espiritual existe muito mais morada, né? Muito mais morada do que no mundo material. E aí, então, o espírito, como o Marcos falou, existem espíritos que estão morando próximos da gente. E existe esta relação entre os que estão aqui encarnados, esta interdependência, esta comunicação, e esse pessoal todo que faz parte da nossa humanidade. Essa mútua convivência. Mútua convivência. Eu saliento muito isso nas minhas palestras. Na verdade, a gente faz parte de uma coisa grande, uma coisa só. A gente convive com tudo isso. No momento que a gente dorme, a gente vai e se encontra no mundo espiritual com esta população invisível. Quando a gente morre, a gente retorna para esse local que é a nossa verdadeira pátria. Mas prossegue mais. Prossegue aí na explanação. Mundo de provas e expiações é o nosso estágio atual. E depois daqui nós vamos para onde? Depois daqui, bom, quando... Não, nós vamos ficar aqui nesse planeta, né? Mas eu digo... Achamos, pra... lá. Mas por quê? Não pode ser que a gente não fique? Pode ser, né? Então explica para as pessoas que estão nos ouvindo que alguns vão ficar e outros não vão. Assim, ó, voltando ali, né? Nós, né, no plano físico, a lei da afinidade, ela não é tão aparente. Pelas questões econômicas, pelas classes sociais. Então, a diversidade impera numa mesma família, numa mesma sociedade. Mas no plano espiritual, as pessoas se afinizam conforme o seu nível moral. Não tem como fugir disso. Tu fica, na verdade, exposto plenamente ao que tu é de fato. Aqui nós escondemos que eu sou de fato, o Gilberto não vê, nem o Edson, nem eu vejo. Tá bem, é bom que vocês não vejam. É bom vocês não verem aí. Então, tá? Vocês só imaginarem já é complicado. Com certeza. E daí tem um fenômeno muito importante, que nós temos ainda, além das criaturas que vivem ao redor do planeta, naquelas regiões chamadas de umbral, que não são muito densas, onde André Luiz perambulou por cerca de 8 anos, mas existem regiões muito mais densas, onde criaturas empedernidas no crime vivem, né? Memórias do Suicida relata muito bem isso, os livros de André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda. Essas entidades, algumas não reencarnam há muito tempo. Imagine uma horda de mongóis. Eles passavam fazendo aquela matança, criança, exatamente cegando, botando fogo. Muitos deles não reencarnaram desde aquela época e hoje estão voltando. Eles estão voltando com a mesma ética daquele período. Alguns... Mesma falta de ética daquele Uma período. falta de ética. Obviamente que hoje nós tivemos uma evolução muito nas questões jurídicas. Então hoje o indivíduo não consegue mais fazer essa atrocidade e não ficar impune. Mas esses indivíduos, eles vão vir em corpos saudáveis, eles vão assumir postos na política, vão assumir postos na economia, vão ser empresários, muito deles. Então, políticos, sim, com certeza, né? Os crimes de colarinho branco. Então, esse conviver nesse processo com esses irmãos, amigos nossos do passado, que hoje nós achamos melhor um pouquinho, né? Mas conviver, que não somos, na verdade, né? Sim, mas claro. Conviver com esses é o momento de dificuldade que nós vivemos hoje. Né? Então, há uma espécie de reurbanização, há uma espécie de redimensionamento desses sítios extrafísicos, desses sítios espirituais, onde vivem esses irmãos em colônias abaixo da terra ou na crosta e que voltam a reencarnar em massa, né?
e a necessidade deles se transformarem. E aí que está o trabalhador da última hora, o trabalhador mesmo da última hora, aquele que vai conviver dia a dia com esses e não vai se abalar quando vier, né, a revolta, quando vier aquele comportamento, saber conviver e saber, com o seu exemplo, tocar esse indivíduo. É isso por sinal, né, que o Manuel Filomeno de Miranda, nesse livro belíssimo, Entre Dois Mundos, trata. Ele trata exclusivamente sobre isso, né, a reencarnação dessas consciências. As equipes espirituais que estão sendo organizadas já há muito tempo e trabalhando, preparando, limpando a dimensão espiritual, né, para acolhê-los, ao mesmo tempo nos dando suporte para conviver com isso. Mas será que nós vamos conviver, porque não ficamos revoltados com os políticos, não ficamos às vezes em um crime hediondo e aquilo te revolta? Nós também ainda temos esse instinto, nós ainda achamos que podemos fazer a justiça do nosso ponto de vista. E esse também é um problema. Então o trabalhador da última hora, ele vive nesse processo dilema, complexo, né? porque assim, ó, eu estou aqui, eu julgo. Com certeza. Eu julgo política, eu julgo quem. Mas a psicologia nos alerta. Quando a gente se impacta muito com determinada atitude, presta atenção. É bom a gente prestar atenção porque que a gente está tão afetado por aquela postura. É verdade. Porque aquela nos toca particularmente, né? E é um momento de reflexão. Uma coisa que eu gosto sempre de conversar com o meu grupo de estudo, de trabalho, é o seguinte: não podemos julgar ninguém, porque se a gente estivesse naquele lugar, a gente não saberia o que aconteceria. Por exemplo, a gente hoje está na doutrina espírita, né? E a gente tem que ter cuidado com aqueles que estão... A Kardec tratava muito isso, para não violentar consciência. E eu dou o seguinte exemplo: na próxima reencarnação, a gente vai esquecer o que aconteceu nas anteriores e a gente pode estar em qualquer lugar. Pode ser qualquer ator desse xadrez. Desse xadrez. Peça, né? Com certeza. A gente pode nascer lá no Oriente Médio, estar naquele conflito, que não vai acabar tão cedo, porque existe há tanto tempo. E em outros locais de conflito, a gente pode estar lá tomando, né, lugar de algum daqueles espíritos que lá vão encarnar. E assim, quer te conhecer, te dê poder, né? Mas uma pessoa deu poder a ela, energia mesmo na choque, né? Então, mas o Edson ia fazer uma colocação. Eu lembrava que essa revolução espiritual que está acontecendo, que é uma revolução espiritual em que é oportunizado sob o influxo da lei do amor, né, os nossos irmãos, e não ficará nenhum nos mais abissais locais em que o espírito se encontra, não ficará nenhum para trás. O amor de Deus vai buscar qualquer um, a todos. Então, essa revolução está acontecendo. E ela está acontecendo misturado com aqueles também que já evoluíram, né? E é nesse momento em que eu não posso deixar para trás o irmão que ainda está endurecido, porque eu também fui endurecido. Eu também passei pelo processo do meu coração duro, eu fui mal e progredi. Então, a espiritualidade, Deus permite que essa revolução se faça, mas que o bem e o mal, vou usar esses dois adjetivos, se encontrem, se entrelacem, convivam. Haverá um momento em que cada um seguirá o seu caminho. Porque diz, né, no livro Transição Planetária do Divaldo, que é dada uma oportunidade, né? A espiritualidade também tem coisas para fazer, ela não vai ficar esperando todo mundo, dá oportunidade. Quem continuar ainda querendo ficar no mal, e o livre-arbítrio permite, provavelmente irá habitar um mundo de prova e expiação em um outro local. E aquele que progredir irá para provavelmente, e aí nós vamos entrar provavelmente no outro, que é a regeneração. E é bom esclarecer, para quem ainda não acompanha a doutrina espírita, porque ela é consoladora, ela se baseia, os princípios da doutrina se baseiam na lei de justiça, de amor e de caridade. Como é a lei de justiça, de amor e de caridade, nós temos que olhar sempre em todas as coisas a lei de justiça, de amor e de caridade. E aí eu pergunto, essas pessoas que não ficarão na Terra para o próximo estágio, serão levadas para um mundo igual esse, mas já lá ainda começando a sua atividade, né? Não já indo, passando para o outro estágio.
essas pessoas irão por castigo? É castigo divino que vai fazer esses espíritos serem levados para lá? Né? E perguntando, eu já respondo, né? É claro que não. Se impera a lei de justiça, de amor e de caridade, é óbvio que esses espíritos irão lá para aprender. Como uma professora, que quando vê na sua aula que tem um aluno que não está acompanhando o ensinamento no nível dos outros, o que ela faz? Ela dá aula de reforço para aquela criança. Verdade. Porque ela precisa de reforço para entender o que os outros já estão entendendo. Então, esse pessoal que não ficará na Terra, neste mundo que vai mudar, irão para uma aula de reforço. É uma aula de reforço. Gilberto, quando fala esse pessoal, quer dizer que nós já estamos livres? Não, Não, pode ser a gente, nós. pode ser Eu nós também. não tirei ainda. Não. Porque a diferença de estar com o mal dentro do coração, como tu bem disseste antes, é muito sutil. É muito sutil, não é porque a gente está fazendo o programa espírita que a gente está tão elevado assim. A nossa responsabilidade é maior, e aí quando a gente lê a obra diz assim, de quem mais sabe, mais será cobrado. Exatamente. Então não adianta saber esse livro aqui de cor, tá? Se não tiver aqui, né? Então, nós temos uma programação existencial, né, fundamental. Isso é uma coisa interessante, porque sabe lá se, por exemplo, eu particularmente, se tivesse nascido numa condição econômica muito boa, ser um indivíduo muito bonito, eu não estaria aqui hoje, com certeza. Então, eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza também que E tem uma fase da vida que é a adolescência, que é a fase que aquela alma boa, aquela alma pura muitas vezes cai. É um amigo que oferece uma substância psicoativa e o indivíduo acaba não mais saindo. Diz assim, vamos para a farra hoje junto, vamos lá todo mundo. A pessoa vai. É um acidente de trânsito às vezes. Então, mas nós tivemos essa programação existencial que nos castrou um pouco e nos vai nos colocando no eixo. A gente vai para lá. Exatamente, para que nós pudéssemos trabalhar e desenvolver esses pontos de vista que nós desenvolvemos e termos essa vontade de trabalhar. Mas isso que o Edson colocou é bem interessante, porque nós ficamos pensando na abnegação daqueles espíritos dessa região do espaço, de Alcione, que, segundo Manuel Filomeno de Miranda, estão reencarnando em massa aqui no planeta, e aonde fica muito claro, eles ainda podem, ao reencarnar, vacilar. Então, eles estão vindo, são mais evoluídos, estão se dando ao trabalho de nascer num planeta que para eles vai ser estranho, rude, pesado. Ao mesmo tempo, eles também se estão colocando nessa condição de conflito. E me lembra muito o romance de Emmanuel, né, o Renúncia. Aquela série de Emmanuel é incrível, né? Dá uma nova dimensão da doutrina espírita realmente. O Ave Cristo, há 2000 anos, 50 anos depois, e Paulo Estevão, e Renúncia é o último livro dessa série, onde Alcione, por coincidência, aquele espírito reencarna, e o mentor dela diz, olha, eu não gostaria que tu reencarnasse. Porque tu pode escorregar. Pode escorregar. Ela não escorregou, né? Mas poderia. Então, todos estão sujeitos. Se Alcione, com toda a sua elevação moral, estava sujeita a sofrer esta queda, nós todos estamos sujeitos a sofrer esta queda. Verdade. E daí a nossa responsabilidade de estarmos aqui falando como se fôssemos muito especiais, né? Nós só estamos dividindo o conhecimento com as pessoas. Com certeza, né? E de nos autoavaliarmos, né? Orai e vigiai. A vigilância é fundamental nessa transição planetária no mundo de provas e expiações. Ou uma queda abrupta, ou muitas vezes uma revolta momentânea, uma situação drástica, às vezes no trânsito, uma coisa muito simples, pode trazer uma consequência marcante, não para a sociedade, mas para nós mesmos, nesse nosso compromisso evolutivo. Né? Certo. Ô Mário, esta questão da geração nova, ela consta aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, uma referência, mas a Gênese traz o capítulo final da Gênese, traz isso, né? A geração nova. E eu já aproveito, porque agora é bom que a gente tem o vídeo para mostrar, né? Imagem. Olha aqui. Estão vendo aqui? Esta é a Gênese que foi editada no final do ano passado, está sendo vendida agora no começo desse ano. Ela é a primeira edição da Gênese. No ano passado, a Gênese completou 150 anos, ou seja, ela é de 1868. Kardec morreu em março de 69. Foi a última obra dele, grande obra, né? A Gênese.
E essa aqui é a primeira edição. Então, é uma edição comemorativa que nos traz a gênese da primeira edição. E aqui na segunda parte, ó, vocês podem ver aqui, ó, aqui é a primeira parte, em português. Aqui a segunda parte, eles digitalizaram a primeira edição. Então você tem a oportunidade de acompanhar o texto da primeira parte e digitalizado essa primeira original em francês. o texto original em francês. Muito legal. Eu faço isso, eu dou uma lidinha aqui no francês, comparo, faço muito isso. E você tem a oportunidade de conferir, é uma obra maravilhosa. Já está à venda. E nessa parte final, então, da Gênese, nós temos como é que eu disse o título aqui? A Geração Nova. A última obra de Kardec. Bom, mas eu não sei se é bem esse trecho. É a Geração Nova? Sim, exatamente. Capítulo 23, né? Capítulo 18, perdão, itens 27 e 28. Para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, e que somente ao bem se dediquem. Havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que a habitam, a dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelos sentimentos do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque senão lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão e constituiriam obstáculo ao progresso. Substituí-los-ão espíritos melhores, que farão reinem em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. A época atual é a de transição. Confunde-se os elementos das duas gerações. Colocados no ponto intermédio, assistimos à partida de uma e à chegada da outra, já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. De fato, né, a tendência é cada vez mais ter os que têm comportamentos ainda materialistas e os que já buscam um mundo melhor, mais espiritual, menos materialista. Exatamente. Então vamos ver ali, ó. Para que na Terra sejam felizes os homens, que é o terceiro estágio, né? Então nós temos o mundo de regeneração, que é o próximo estágio, em que é uma passagem para o mundo dos felizes. Então por isso que ele está dizendo, para que na Terra sejam felizes os homens, nós atinjamos esse estágio do mundo feliz, é necessário o quê? Que morem aqui espíritos felizes. Não, Deus poderia fazer o seguinte, trocar nós tudo, botar só espíritos evoluídos aqui. Acabou o problema. Mas não é assim que as coisas acontecem. Terão ainda alguns espíritos que ainda têm alguma remanescência mal no coração, mas já bem mais evoluídos. Sim, né? então o que acontece? Preponderar o bem, né? Sim, aí, então olhem bem, né? O que acontece? São nós mesmos, portanto, que devemos nos melhorar para atingir aquele estágio. Senão ficaremos aqui, né? Senão não ficarmos aqui. Com certeza. Alguns dizem que gostariam até de ir para o outro mundo, trabalhar como missionários, né? Mas o que nos cabe como indivíduos, né, Marco? Isso aí que é importante, é a nossa evolução. Nós somos responsáveis pela nossa evolução moral. A responsabilidade é só nossa. Né? E além disso, nos tornarmos também trabalhadores da última hora. Quem são os trabalhadores da última hora? Então, os trabalhadores da última hora são esses que, na verdade, já vimos falando, né? Exatamente. Aqueles que estão lutando por um mundo melhor, realmente dando de si, esses que estão reencarnando, vindo de planetas mais avançados e contribuindo com o seu avanço. Porque quando um espírito desse reencarna, o poder mental dele impacta profundamente no planeta, porque isso é um problema que nós temos. Nós temos uma egrégora, uma emissão de formas de pensamento, de energias, de miasmas, que emitimos constantemente ao redor do planeta e que mutuamente nos influencia. Então essas almas puras, quando elas vêm, elas limpam, elas trazem uma profilaxia do ambiente ao seu redor. Isso já traz um impacto profundo. Mas nos diz Policarpo, no livro ali do Manuel Florino de Miranda, Entre Dois Mundos, que os verdadeiros trabalhadores da última hora são aqueles que irão conviver, né, na adversidade, na dificuldade, mas não abrirão mão
da sua ética, do seu princípio de estar comprometido com a causa do Cristo. Aí que, portanto, serão mais tentados ainda, né? Porque, obviamente, que para muitos espíritos hoje, do plano espiritual, que se acham que têm domínios de sociedades que existem no plano espiritual, vão perder esse poder, né? Esse suposto poder efêmero. E isso incomoda bastante a muita gente. Como aqui na Terra, né? Incomoda bastante quando o indivíduo está na política e ele sai. Quando ele tem muito dinheiro, ele perde. Né? E muitas vezes tem gente que não mede consequências para se manter nesse processo. E conviver nessa situação é o que caracteriza esse obreiro da última hora. Como característica geral desse obreiro de última hora, a gente pode dizer, então, que são todos aqueles que querem trabalhar para Jesus nessa etapa agora. Esses serão os trabalhadores da última hora, né? Com certeza. Nem Então, todos irão conseguir. Sim, né? mas tem todos a aqueles intenção. que estão querendo trabalhar Isso. mesmo, né, conscientemente, fazer parte dessa obra, a gente pode considerar todos eles como trabalhadores da última hora. Né? Então, no Transição Planetária, o que é que nos diz aqui? Olha só. Das colônias espirituais, né, seguirão grupos espirituais preparados para a disseminação do programa, ou seja, do programa de renovação planetária, comunicando-se nas instituições espíritas sérias e convocando os seus membros à divulgação das diretrizes para os novos cometimentos. Aqui, o Policarpo nos alerta para que nós estejamos preparados para sermos convidados para participar dessas comissões. Expositores dedicados e médiuns sinceros estarão sendo convocados a participarem de estudos e seminários, isso no plano espiritual, para que seja desencadeada uma ação internacional no planeta, convidando as pessoas sérias à contribuição psíquica e moral em favor do novo período. Então, nesse livro é muito interessante, ele coloca, né, que ao redor do planeta grupos de trabalho vão se formando, já vêm se formando, e pegam espíritos nobres, mas pegam também pessoas encarnadas que estão aptas a poder trabalhar. E lentamente vão disseminando essa nova cultura de um mundo de paz, de um mundo de harmonia, de um mundo de fraternidade. E aquilo que o Edson colocou, um mundo de provas e expiações não é um mundo feliz. Sim, claro. Então ainda conviveremos com o mal. Mais uns dias fala no Manuel Filomeno de Miranda que já não ocorrerão guerras, já não ocorrerão estupros, já não ocorrerão crimes hediondos. Ainda haverá situações econômicas e diferenças evolutivas, mas vai ser um mundo muito melhor de se viver. A própria questão ambiental, vai ser as tecnologias que estão surgindo limpas, né, terá um mundo muito menos poluído, terá um mundo com menos impacto ambiental, então obviamente que será um mundo muito melhor. É o que nós gostaríamos de viver no futuro. A questão é se estaremos aptos realmente para contribuirmos para esse novo planeta, essa transformação que aí se faz, né? Estou lendo aqui a Antônio Jair Vieira da Silva. Ele coloca assim: muito boas as colocações, principalmente para o dia de hoje, com um feriado prolongado, onde haverá muitas estripulias. Devemos usar nosso bom senso do pouco que já evoluímos e aprendemos para nos vigiarmos contra as tentações que surgem por todos os lados e lugares em todos os sentidos. O pessoal está nos assistindo, a gente, claro que está acompanhando aqui, né, ao vivo, né, e agradece, né, que as pessoas se dispuseram um sábado de carnaval pela manhã, né, nos auxiliar nesta análise que nós estamos fazendo deste momento importante do nosso planeta. E a colocação que tu lê, o Gilberto, do nosso amigo Jair, né? Antônio Jair Vieira da Silva, realmente faz a distinção daquele que já começa a ter um ponto de evolução na sua vida, né? Quando ele percebe que está envolto pela estrepulia, mas ele ainda consegue, ele já agora consegue não deixar-se mais levar, e aí quando ele fala estrepulia, obviamente ele estava no carnaval, né? Mas de todos os fatos que nos rodeiam, né? Da criminalidade, da falar mal das pessoas, tudo que não é certo e no qual a gente está envolvido, né? Tem uma passagem do livro do Espírito que eu acho muito importante no Evangelho, que diz assim,
que o ser humano deve viver a vida das pessoas, deve fazer aquilo que as pessoas fazem, né? Então, é possível você brincar o carnaval de maneira sadia? É possível. Porque o que se critica sempre são os excessos que a gente comete, e aliás em qualquer situação, são os excessos que nos prejudicam e que a gente tem que estar muito atento. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Exatamente. E a pergunta que a gente não pode deixar ficar calada nesse momento, como é que vai acontecer, como acontece a transição planetária na Terra, Marco? Como é que ela acontece? Como ela acontece? Bom, ela acontece de duas formas, né? Essa pergunta é bastante complexa, hein? A gente tem que ser a altura. Tem que consultar os nossos universitários, né? Eu vou ler aqui um trechinho do Transição Planetária que as criaturas que persistirem na acomodação perversa da indiferença pela dor do seu irmão, Que esse comprar do mal, então. Esse aí, fica atento. que assinalarem a existência pela criminalidade conhecida ou ignorada, Certo. que firmarem pacto de adesão à extorsão, Certo. ao suborno, aos diversos comportamentos delituosos do denominado colarinho branco. O colarinho branco está aqui na história, porque, olha, Mantendo conduta egoísta, tripudiando sobre as aflições do próximo, comprazendo-se na luxúria, na drogadição, na exploração indébita de outras vidas, por um largo período não disporão de meios de permanecer na Terra, sendo exilados para mundos inferiores, aonde irão ser úteis, limando as arestas das imperfeições morais, a fim de retornarem mais tarde ao seio generoso da Mãe Terra, que hoje não quiseram respeitar. então o Manuel Filomeno de Miranda nos dá aqui nesta passagem o perfil daqueles que, segundo ele, não ficarão nesta passagem da Terra, do mundo de provas e expiações, para um mundo mais evoluído. Um mundo de transição, que é o próprio nome já diz, transição para um mundo feliz. Então, fiquemos atentos se a gente não se enquadra em nenhuma dessas características que Manuel Filomeno de Miranda acabou de descrever. Mas o que, em resumo, pode-se dizer assim: aquele que se compraz no mal. Porque a gente já sabe que todos nós temos esse mal dentro de nós, que é o egoísmo. Mas aquele que se compraz no mal, este é um candidato sério aí para um mundo, para um outro mundo, né? Porque nós vamos mudar. E interessante isso, né? Quando nós lemos André Luiz, nós vemos situações onde entidades, entre aspas, obsessoras, na verdade, quando é dada a oportunidade para ela, quando ela se esclarece, elas viram o contrário, elas viram trabalhadores. Então nós temos pessoas que hoje, infelizmente, estão ainda envolvidas em processos de crimes os mais diversos, mas que têm sua responsabilidade, mas que quando desperta isso, quando entende, e quando toca o amor, que a maioria desses obsessores tinham pessoas muito caras, e quando eram auxiliados pela equipe espiritual que o André Luiz participava, eles, poxa, mas estão me auxiliando, eu também quero participar dessa, eles mudavam, né? Olha a importância do trabalho. É o obreiro da última hora, o que o Policarpo fala, né, de conviver com esses que podem ser transformados, como nós já vivemos no passado e fomos auxiliados também, né, e que esses são os que nós formarão essa humanidade do futuro. Aqueles que ainda assim continuarem nesse processo, daí é que vai ser incompatível, né? Porque não tem como viver no meio da violência se tu não quer violência. Mas todos esses trabalhadores, todas as pessoas que se enquadram nesse perfil, daqueles que não ficarão, estão tendo a oportunidade de regeneração, como o Marco falou. Ou seja, a porta ainda não está fechada. Esse é o sentido. A porta, na verdade, nunca está fechada. Nunca está fechada. Diz aqui, ó, serão exilados por uma necessidade, mas voltarão assim que atingirem um nível Sim, aí mínimo de estar aqui. volta. Como é o caso do pessoal de Capela, né? Eles vieram para o nosso mundo, eles eram de outro planeta, passaram por aquele estágio e depois retornaram. A maioria deles retornou. Com certeza. Giba, eu acho que a gente nunca pode esquecer que nós somos uma única humanidade de fato. Exato. Mas nós temos uma família evolutiva. E muitas vezes esse afastamento desse grupo que evoluiu e eu não,
a ovelha negra no processo, né? Isso me dói muito também. Também isso me toca, chega um momento que diz assim, não, mas eu quero voltar para aqueles que lá estão, né? Porque eles evoluíram, eles avançaram, mas eu fiquei para trás. Então, esse grupo também nos une muito. E essa atração é o que faz essas almas nobres retornarem, reencarnarem em situação de missão para resgatar esses irmãos que eles tanto amam nesse grupo familiar que pertencemos, né? Eu estou olhando uma outra pessoa que está se manifestando aqui, rapaz, olha aqui, ó. Jones Elias de Oliveira, nosso companheiro Jones. Tubarão? E eu estava lembrando dele essa semana, de vou convidar o Jones para participar do nosso Já está programa. convidando, então. Porque até o Jones tinha um projeto de lá em Tubarão, eles passarem a fazer esse programa por rádio também, como nós fazíamos. Aí de repente ele vem aqui como é que a gente está fazendo o programa, porque ele tem a ideia de fazer lá em Tubarão também, e o pessoal de lá, o pessoal de Tubarão é ótimo, né? O pessoal de lá tem muita gente boa, inclusive com bastante experiência, ele mesmo, o Jones, nesta área. Então, Jones, essa semana eu vou te ligar, né, para ver de repente na próxima semana você vem aqui fazer um programa com a gente, já estamos intimando no ar. Então, Gilberto, me oportuniza aqui um momentinho que eu vou dizer que o Jones esteve com a gente, teve o Antônio Jair, do qual tu também leu a mensagem, a Grazi esteve com a gente pelo Facebook, o meu amigo Jadilson Sotero, que é irmão do Jefferson, que hoje não pôde estar por questão de saúde, Márcia Siqueira, Marciel, nosso amigo aqui de Sara, Rita de Cássia Save, Lucélia Monteiro, Lucimar Zacarão, Michel Mota e outros tantos, o nosso amigo Valdir, do Seara de Jesus. Rita de Cássia Save. Nosso abraço e carinhoso por terem passado pelo Facebook e deixado sua lembrança e ter nos assistido entre tantos que nos assistiram, estão nos assistindo. Antes de nós retomarmos, porque nós estamos com 4, 5 minutos para o final, eu vou... Falei para o Edson que ia fazer isso. Eu tenho aqui mais na mão, Gilberto. Tem o quê? As casas da região. Agora, vamos citar, como não dá para citar? Uma sequência de dias, então hoje é à noite, né? Hoje é sábado. Hoje é sábado, tem reunião pública no Seara de Jesus. Seara de Jesus, para quem não conhece, fica perto do Campo do Criciúma. Exatamente, do lado da grande bandeira do Criciúma, naquela rua José de Pata, 47 é o Seara de Jesus, às 20 horas. Amanhã temos o Allan Kardec da Próspera, na praça ao lado da matriz da Próspera, lá em cima, ficou Allan Kardec, 20 horas também. Na praia, no Balneário Rincão, nós somos antigos, né? A gente fala da praia. No Balneário Rincão, Sandálias do Pescador, na Manuel José de Pata, 20 horas, amanhã, domingo, reunião pública. Segunda-feira, aqui no Consolador Prometido em Sara, na rua Tiradentes 130, também às 20 horas. E depois a gente vai elencando outros tantos centros espíritas que acolhem todos aqueles que querem ouvir um pouco do Espiritismo, ouvir um pouco de Jesus. Então nós temos aí, deixa eu olhar no relógio lá, faltam 3 minutos, né? Isso? Temos uns 3 minutos ainda para rodar. Marco, como diz o meu amigo Roberto, as suas considerações finais. Agradeço a oportunidade de estar aqui e com certeza é um momento ímpar. Estamos vivendo então essa transição e até a transição do programa também, né? Uma nova plataforma. Gostou desse nosso... Com certeza, né? É mais intimidador, né? Porque tu está ao vivo e não dá para esconder. Mas, assim, parabenizo vocês por essa iniciativa, realmente expondo a doutrina espírita dessa forma, uma forma mais ampla. E para nós, todos que estamos no planeta hoje, essa ligação com os nossos protetores, com os nossos anjos guardiões, com o Mestre Jesus, que deu exemplo de amor, de paz, de bondade, e que a gente tente, no esforço máximo, de seguir esse exemplo ao longo da nossa vida, dos nossos pensamentos, dos nossos atos. Caímos e nos levantamos, porque não somos perfeitos, mas a questão é tocar em frente e sempre ficar atento para não fazer, às vezes, uma queda brusca, inesperada, porque também somos sujeitos a situações críticas muitas vezes, né? Então, orar e vigiar. Mas é sempre bom lembrar, o
que nós temos de proteção, que a espiritualidade nos ajuda, nos intui e nos abre os caminhos, né, nos dá uma alegria enorme, uma felicidade de viver e continuar esse processo. Agradecer Não precisa nem falar, maravilha, né? ao Marco Antônio pelo convite aceito, agradecer a todos que estiveram conosco e vão estar conosco assistindo esse programa que fica gravado no Facebook, isso é muito importante. Deixar apenas uma consideração de que a gente está iniciando esse trabalho de transmissão, ainda de forma amadora, mas acima de tudo com o compromisso de sempre a todos os sábados, como Dimensão Espírita há mais de 5 anos vem fazendo na rádio e agora no Facebook, o compromisso de levar sempre a doutrina espírita a todos os recantos do Brasil. Antes de me despedir, eu vou registrar que o Sr. Jones Elias de Oliveira acaba de aceitar o convite para participar do nosso programa. Depois eu vou telefonar para ele para combinar certinho, se possível já no próximo sábado. E a gente fica feliz de saber que as pessoas estão acompanhando, gostaram e inclusive querem participar do programa. Esta é a nossa ideia, né? A mensagem final que a gente deixa é: Jesus está contando conosco. Ele está contando conosco para auxiliar Ele implantar o reino de Deus na Terra, que é esse processo quando nós passaremos para o mundo de transitório e depois o mundo feliz. Então que cada um faça aquilo que possível, que estiver a seu alcance, a sua parte. E nós retornaremos no próximo sábado, às 10 da manhã, com o nosso programa Dimensão Espírita. Até lá.